Alô pessoal do Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito e trazendo uma novidade para você que é proprietário do veículo. Saiba que o documento do veículo, o CRLV, Certificado de Licenciamento Anual, ele vai passar a ser impresso novamente em papel moeda. Aquele papel verdinho que a gente estava acostumado e que por anos foi o documento emitido no Brasil e que comprovava ali a propriedade, a posse sobre o veículo, comprovava o licenciamento que era solicitado pelos agentes de trânsito quando em uma eventual abordagem realizada pela fiscalização. A gente aborda, solicita lá os documentos, o condutor vai lá e entrega esse documento verdinho ali do veículo para que seja feita a fiscalização e verifique ali a condição geral do veículo. Para você entender, saiba que nós tivemos aí na legislação de trânsito algumas mudanças em relação a esse tipo de documento. Primeiro que ele passou a ser emitido tanto em meio físico quanto em meio digital. Isso é o que consta no artigo 131 do CTB, que foi alterado pela Lei 14.071 de 2020, em vigor desde o último dia 12 de abril, que passou a prever a possibilidade da emissão de documento nesse formato. Inclusive, atualmente a emissão do documento está regulamentada pela resolução de número 809 de 2020 do CONTRAN. Só que aí, a escolha do proprietário do veículo, ele pode ter a emissão desse documento em meio físico e em meio digital. A portaria número 198 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, estabelece que esse meio físico seria aquela folha A4, o papel A4 impresso ali com o documento com o QR Code para verificação de sua autenticidade. No entanto, uma associação de despachantes e documentalistas, que atuam ali na área de trânsito, acabou provocando o judiciário nesse sentido e o TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, decidiu que a União deve obrigar os DETRANs a emitir o documento em meio físico naquele formato anterior que nós conhecíamos, que é aquele documento verdinho lá que a gente está acostumado a chamar. Então, os DETRANs devem passar a emitir os documentos novamente nesse tipo de formato quando for solicitado pelo condutor, pelo proprietário do veículo. Eu quero o documento em meio físico, o DETRAN vai ser obrigado a emitir esse documento daquela forma, aquele documento em papel moeda, garantindo ali a invulnerabilidade desse documento e prezando ali, combatendo os meios ali de falsificação, de adulteração desse documento. Aqui, em tese, pelo menos, esse é o entendimento do judiciário. Esse documento emitido, impresso ali pelos DETRANs atualmente em meio físico, um papel A4, ou mesmo você na sua casa pode fazer isso depois que você paga o seu licenciamento, ele é replicável e não é seguro o suficiente, ele não garante a invulnerabilidade, ele não impede ali a falsificação ou a adulteração. Essa é a decisão tomada pela Justiça. Vale lembrar que a União ela ainda pode recorrer dessa decisão para manter a emissão do documento físico numa folha A4. Lembrando que o artigo 131 do CTB, ele permite que você escolha tanto o meio digital quanto o meio físico. E esse meio físico, ele não é, pelo menos na decisão judicial, ele não atende à exigência que está prevista ali nos artigos 121 e 131 do CTB, no tocante à invulnerabilidade e à sua segurança. Eu quero usar o documento digital, eu tenho ele no meu celular, inclusive no aplicativo, ele é válido? Sim. O que acontece é que, se você optar pelo meio físico, ele vai ser impresso pelos DETRANs naquele modelo anterior. Um ponto interessante dessa decisão ainda é de que, segundo o entendimento da desembargadora, nós, no Brasil, ainda não temos um acesso amplo aos meios digitais. Isso dificulta que alguns proprietários de veículo consigam emitir esse documento nesse tipo de formato. Por essa razão, faz necessário que, optando pelo meio físico, os DETRANs emitam nesse formato. Então teremos novidade muito em breve com relação à emissão do documento do veículo em meio físico por parte dos DETRANs. Vale lembrar que esses documentos são considerados de porte obrigatório, você deve apresentá-lo em meio digital ou meio físico, quando solicitado por um agente de trânsito. Não portar esse documento, o agente de trânsito ainda pode fazer a consulta para verificar se o veículo está devidamente licenciado, caso ele disponha de meios, verificando, ele dispensa do porte e não tem infração. Agora, se você não estiver portando o documento nem em meio digital, nem em meio físico, e o agente não dispuser de meios para consulta para verificar se o seu veículo está devidamente licenciado, isso é infração de trânsito por não portar documento obrigatório previsto lá no artigo 232 do CTB, infração de natureza leve com multa de R$ 88,38, isso ainda gera retenção do veículo até a apresentação do documento. Essa é a consequência quando
o condutor é abordado e não está portando o documento que é considerado de porte obrigatório, seja ele em meio físico, seja ele em meio digital, e o agente não dispõe de meios para fazer a consulta para liberar o porte ali quando possível. Enfim, são novidades. Se a União recorrer e tivermos aí uma mudança nesse cenário, desobrigando os Detrans de emitir esse documento, pode ter certeza que essa informação vai ser compartilhada aqui no canal para manter você informado. Mas se você ficou com dúvida, concorda com algo ou discorda de algo, fica à vontade, vai deixando aí nos comentários. Você sabe que a ideia aqui é aprender todo mundo junto. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.